Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 13 de outubro, dia do nosso Papo Reto. Terças e quintas, Momento Antagonista. Segundas, quartas e sextas, nosso Gabinete de Crise. Bom, tivemos hoje ainda desdobramentos do caso aí do André do Rap, né? A soltura desse criminoso, considerado aí o chanceler, o embaixador do PCC, né? Responsável aí pelo tráfico internacional de drogas do PCC, criminoso que foi solto pelo Marco Aurélio e que continua foragido, inclusive foi incluído na lista da Interpol, a lista restrita, ainda não é a lista pública, mas já é a lista restrita e é considerado, então, um foragido internacional. Está procurado, está lá na lista da Interpol. Marco Aurélio passou o dia dando entrevistas, inclusive numa delas a CNN se recusou a responder o questionamento ali da repórter em relação ao fato dele ter concedido o habeas corpus impetrado por uma advogada que é sócia do ex-assessor dele, no mesmo escritório de advocacia. Essa informação foi trazida pela Cruz no domingo. Ontem, inclusive, detalhamos vários desses HCs, mostramos que no dia 23 de setembro, essa advogada impetrou esse habeas corpus, né? E 12 minutos depois, outro advogado que já, inclusive, com histórico ali de defesa do André do Rap, também protocolou outro HC. E aí, curiosamente, no dia seguinte, ele desistiu do HC dele, que parecia mais bem fundamentado, e aí seguiu adiante o HC da advogada, da sócia do ex-assessor do Marco Aurélio, e ele acabou concedendo o habeas corpus. Ele abandonou a entrevista à CNN, como fez o Rodrigo Maia comigo no nosso gabinete de crise de sexta-feira. Né? As nossas autoridades têm problemas em serem pressionadas, né? Em serem cobradas, em prestarem contas à sociedade. Né? O papel da imprensa é justamente fazer esse caminho, né? Essa ponte, e cobrar, trazer as demandas da sociedade e colocá-las ali para as autoridades. As perguntas, os questionamentos, feitos sempre de forma republicana, civilizada, merecem sim respostas, né? E uma autoridade está acima da lei que não possa e que não deva prestar contas à sociedade. Então está aí o Marco Aurélio, ainda não explicou, simplesmente disse que era uma injúria, mas não é injúria não, ministro. Isso consta do processo, o nome dela, e também está lá como sócio do escritório de advocacia do seu ex-assessor. Então, tem muita coisa para ser explicada desse caso. Amanhã, né, nós teremos, então, tudo indica, né, que teremos o julgamento da decisão do Fux. Fux colocou para julgamento amanhã, marcou para quarta-feira, ainda não entrou oficialmente na pauta, estamos acompanhando para ver se entra e para noticiarmos no site. Mas o fato é que está aí mais ou menos garantido que amanhã teremos então o julgamento da decisão do Fux, que derrubou, né, a liminar concedida pelo Marco Aurélio, mas que já era tarde, porque o sujeito já tinha fugido, já tinha se escafedido. Então, vamos acompanhar, vamos ver o posicionamento dos ministros, os votos, né, e os recados que podem ser dados, e também o próprio entendimento da maioria do Supremo em relação a esse tipo de problema, a interpretação que se possa dar a esse artigo 316, esse novo artigo que foi incluído aí no Código de Processo Penal em função do pacote anticrime, mas que foi muito mal redigido, né, e realmente levanta muitas dúvidas. Então, amanhã será uma boa oportunidade de enfrentarmos essa questão, tá, na Suprema Corte. Então, além disso, eu separei aqui para vocês algumas informações importantes e eu vou aqui buscar. Ainda nesse debate em relação à questão do André do Rap, pelo menos teve um efeito positivo, que foi reativar, né, justamente o debate sobre a questão da PEC da segunda instância. Tá? PEC da segunda instância, já temos o relatório que promove ali mudanças que garantem, então, o cumprimento que garantirão, se mantido for o texto, garantirão o cumprimento após a condenação em segunda instância, em função da eliminação dos recursos, né, especiais. Nós vamos, inclusive, debater essa questão amanhã
com a procuradora Tameia Danelon. Tá? Já marcamos amanhã um bate-papo ao vivo às 8 da noite no Gabinete de Crise. Conto com a presença de vocês, com a audiência de vocês. Bom, então, serviu para alguma coisa essa história do André do Rep? Serviu para que voltasse à pauta a história, a votação, a discussão em relação à aprovação da PEC da segunda instância, que o Rodrigo Maia, na sexta-feira, havia prometido que seria pautada e que seria votada até o fim do mandato dele, que termina lá em janeiro, final de janeiro. Então, pelo menos o mandato da presidência ali da Câmara, né? Então, ele garante que vai ser votado. Houve, obviamente, um aquecimento desse debate e uma articulação para que ele fosse antecipado, mas aí o próprio Maia andou aí nos bastidores ligando para alguns deputados para que eles segurem a onda e não pautem, não provoquem, né, essa votação agora, porque eu acho que o timing dele lá é diferente, ele estaria esperando alguma coisa, enfim, mas é urgente, é um debate urgente, é inescapável, tá? Então o Rodrigo Maia tende, sim, a seguir e atender às pressões dos seus colegas aí, dos seus deputados parlamentares, que estão ali também levando uma demanda que é da sociedade e que se tornou flagrante em função desse caso justamente aí do traficante, tá? Então, vamos acompanhar como que a coisa evolui. O que mais eu separo aqui para vocês? Tá. Bom, aí, obviamente, a imprensa está fazendo o seu escrutínio aí em relação a essas decisões do Marco Aurélio. Ontem eu citei várias, né, decisões e o G1 fez um levantamento. Olha, o Marco Aurélio Mello soltou pelo menos 79 presos, tá, baseando-se na mesma lei que favoreceu o André do Rep. Então, só menos de um ano, podemos dizer, né, ele já soltou 79 pessoas com a mesma interpretação. E eu ontem mostrei no Gabinete de Crise que ele nunca precisou dessa lei também para soltar ninguém. Ele sempre utilizou o seu próprio entendimento, a sua interpretação da lei, e a justificativa é mais ou menos a mesma para todos os casos, essa questão do prazo, né? Quando está lá o sujeito está preso, não tem a confirmação, não tem um trânsito em julgado dele com a condenação, está preso preventivamente, o Marco Aurélio, assim, normalmente, em todas as suas decisões anteriores até a existência da lei, ele sempre alegou excesso de prazo, né, a prisão injustificada e liberou as pessoas. Bom, claro, a lei está favorecendo essas decisões, então está aqui, olha, 79 pessoas foram soltas por ele aí. Ontem o Moro tinha falado assim, pô, essa lei vai acabar sendo usada para soltar homicida, né, assassino, e ela foi usada, ela foi. Entre os 79 presos que o Marco Aurélio soltou, usando a lei sancionada pelo Jair Bolsonaro, havia também acusados por homicídio qualificado e tentativa de feminicídio. Tá? A maioria era acusada de tráfico de drogas. Bom, o que mais eu destaco aqui para vocês? Bom, teremos amanhã. Hoje o Fux teve um encontro com o Bolsonaro, a portas fechadas, sem assessores, sem nada, não vazou nada do encontro. Me parece que o Bolsonaro fez esse gesto, foi ao Supremo, né, para se reunir com o Fux, numa tentativa de reaproximação. Muita gente não sabe, mas o Fux lá atrás ajudou muito o Bolsonaro na questão lá do processo da Maria do Rosário, né, e tinha uns outros processos também que poderiam impedir até a candidatura dele, e o Fux foi fundamental para permitir a candidatura do Bolsonaro lá atrás, e em função aí dos caminhos que o Bolsonaro adotou, se aproximando de Gilmar e Toffoli, ele foi se afastando do Fux. E agora parece que está querendo promover uma reaproximação, afinal de contas o Fux é presidente do Supremo e o Bolsonaro realmente errou muito, né? Foi um gesto assim, simbólico, né? Quando ele vai e leva o Cássio Marques, o indicado dele, ao Gilmar e ao Toffoli para pedir a bênção e não o faz em relação ao Fux, né, que preside a corte agora, pegou muito mal, ficou muito ruim para o Bolsonaro. Fux, obviamente, não gostou. E, claro, a gente imagina que eles tenham tratado dessas questões. Bom, formalmente, ali, oficialmente, divulgaram uma nota dizendo que ali é para tentar buscar realmente esse alinhamento. O Fux reafirmou
a pauta dele, apresentada no discurso de posse, inclusive a de combate à corrupção, e o Bolsonaro, mais tarde, quando foi questionado sobre isso lá na rampa do Palácio do Planalto, apenas respondeu à imprensa com um coraçãozinho de que a conversa foi boa, que eles estão, então, apaixonados, né, politicamente, vamos dizer assim. O Bolsonaro adora fazer esse tipo de usar esse tipo de figura, né, de linguagem ou até de gesto para fazer menção às suas relações. Então, não sei se é namoro, não sei se é noivado, não sei, casamento não é ainda, obviamente, talvez seja ali, vamos dizer, um flerte ainda, né, um chaveco, segundo o Bolsonaro. Vamos acompanhar. E mais eu destaco aqui para vocês, olha, falei do Marco Aurélio. Bom, e aí, finalizando essa pauta aí de combate ao crime, de combate à corrupção, a Transparência Internacional divulgou um relatório que descreve o progressivo desmanche do arcabouço legal e institucional anticorrupção que o Brasil levou décadas para consolidar. Diz o relatório, os graves retrocessos no combate à corrupção no Brasil frustram os esforços das instituições nacionais e as expectativas da sociedade brasileira, fazendo soar um alarme na comunidade internacional sobre o descumprimento do país de obrigações assumidas. São 2 relatórios, na verdade. Um avalia a implementação da Convenção sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, tratado assinado pelo Brasil em 2000, e o segundo traz uma atualização dos retrocessos legais institucionais para a luta contra a corrupção no Brasil, que foram observados nos últimos 12 meses. Segundo o documento, houve recrudescimento da ingerência política e perda de autonomia dos órgãos cruciais para o enfrentamento da corrupção, como a PGR, a PF e o próprio Supremo Tribunal Federal. Vem ao encontro da nossa análise, daquilo que a gente vem observando, de todos os retrocessos. O próprio pacote anticrime que foi desfigurado resultou em leis como essa aí, né, como esse artigo 316, que permite um gesto como esse, uma decisão como essa do Marco Aurélio. Mas tem muito mais, né? Tem a lei da abuso de autoridade, tem todos os problemas que estão dificultando a colaboração premiada, que praticamente inviabilizaram as prisões preventivas. Enfim, temos aí agora essas novas iniciativas de mudança, de revisão da lei de improbidade, da lei de lavagem de dinheiro. Não é fácil, tá? Não está fácil mesmo para a gente que apoia o combate à corrupção diante de tantos sinais negativos do governo Jair Bolsonaro. Então, fica o recado aí da Transparência Internacional. Olha, e saiu aqui uma análise muito interessante dizendo o seguinte, que o Brasil gastou mais do que podia no combate à pandemia. O economista-chefe da Verde Asset Management disse o seguinte, o Daniel Leitchesserin. O Brasil gastou mais do que podia e precisava no combate à pandemia. Antes da pandemia, o país tinha dívida de uns 15 pontos percentuais de PIB, acima do segundo país mais endividado. Não obstante, resolveu-se fazer uma política de gastos de primeiro mundo, isto é, um volume de recursos que só poderiam ser bancados por um país desenvolvido, o que torna o Brasil um caso único, é que nenhum emergente chegou perto da combinação de dívida e gasto que o país teve em 2020, claramente muito fora de sua capacidade. Segundo o economista, um Corona Voucher de R$ 188 em agosto teria sido suficiente para repor integralmente a renda perdida pelos domicílios. Sobre o novo Renda Brasil, o Renda Cidadã, ele diz, o debate atual sobre criar mais um gasto permanente para atenuar a pobreza deve considerar que o país simplesmente não tem espaço fiscal para acomodar mais gastos. Pelo contrário, deveríamos estar pensando em como reduzir o déficit de maneira mais rápida para garantir alguma sustentabilidade para a dívida. E isso se combina, né, com uma frase do Mandetta ontem no Roda Viva, dizendo que o Paulo Guedes incentivou o Bolsonaro a sabotar as medidas contra a Covid. E o presidente teria dito para ele, eu prefiro atender a área econômica porque acho que é mais importante que atender a saúde. Tá? Aí ele diz, Guedes olhava muito para si, muito para dentro do seu próprio ministério, e o grau de influência com o presidente, ele devia chegar no presidente e falar, esse ministro da saúde vai parar o Brasil, o mundo vai acabar, vai ter desemprego, gente na rua, quebra-quebra. Ele deve ter sido de grande influência para o presidente tomar aquelas atitudes. Bom, gente, aí é o seguinte, a gente sabe
tudo que o Bolsonaro deixou de fazer em relação à abordagem, né, da questão do enfrentamento da Covid em relação às vítimas, né? A defesa da vida, tá? Tudo que ele fez foi no sentido inverso. E muito se diz de que, olha, o que importa é a área econômica, o Bolsonaro focou na área econômica. Mas eu digo aqui para vocês o seguinte, a área econômica é um desastre. O enfrentamento da Covid na área econômica também se revelou um desastre, como o próprio economista acabou de dizer aqui no artigo que eu li para vocês. E é um desastre que revela o quê? A incompetência, não do governo apenas, não. Mostra um governo inepto, um presidente inepto, incompetente, um Congresso corrupto, tá? Que se aproveitou dessa inépcia para poder abocanhar ainda mais o orçamento. Esses gastos de Corona Voucher foram todos feitos nas coxas, tá? Cálculos feitos na canelada pura, por quê? Justamente, você não fez um estudo que identificasse o valor que deveria ser. Você chutou lá, 200, 250, aí o Congresso falou, não, tem que ser 400, aí virou aquela briga política, aquele ambiente polarizado, que eu faço pela Covid, você não faz. Não, quem faz sou eu, você que não faz. Eu que brigo, não, você que não briga. Aí estava aquela situação de polarização, nessa disputa política que o Congresso fez. Não, vamos aumentar. Não, vai ser 400, não vai ser 500, o governo não vai ser 600. E aprovaram essa cacetada aí de R$600 do Corona Voucher. Pior, isso se soma à incompetência, né? Inclusive pode colocar a turma da Caixa Econômica e o presidente da Caixa nesse bojo, que desenvolveu aí esse aplicativo para liberação do dinheiro sem qualquer controle. Tanto é que o TCU bateu muito nisso, identificou mais de 42 bilhões desviados, pagos irregularmente. Para onde foi esse dinheiro? Para gente que não precisava. E agora esse dinheiro está faltando. Então não bastou pagar muito mais do que necessário. Ainda pagou errado para gente que não precisava. Um descontrole absoluto, completo e absoluto. O nome disso é incompetência ou má fé, ou é outra coisa. Ou é outra coisa. Inclusive fizeram uma barbaridade aí, tiveram que reativar CPF de gente morta para poder fazer rodar esses pagamentos. Um negócio assim escandaloso que deveria botar essa gente na cadeia. Mas, enfim, o que acontece? Então, é isso, esse é o grande problema. Sem falar nas medidas, né, do próprio, libera compulsório para os bancos para reativar a economia. O que os bancos fazem? Mandam dinheiro para fora do país. Se você tivesse pego, eu me lembro até que logo no início, o Banco Central anunciando um pacote de 1 trilhão e 200 bi, para manter a economia ativa, né, para enfrentar. Cadê esse dinheiro? Onde foi parar esse dinheiro? E esse orçamento de guerra aí serviu para quê? Para, sabe, entubar dinheiro, milhões, né, em lugares que não precisavam também. Nós mostramos, o próprio TCU mostrou, a gente reproduziu aqui, dinheiro que foi sem critério nenhum para os amigos, né, da corte ali, para estados, para municípios, dinheiro que não chegou na ponta, dinheiro que foi desviado em covidinho, em covidão. É um país essencialmente administrado por gente incompetente e corrupta. Você junta a corrupção com a incompetência. Eu não estou falando, isso não é novidade, não, isso é histórico. Então, assim, mas não, o que acontece é que a narrativa é a seguinte: não, eu defendi a economia. E fez uma barbaridade na economia também. Temos mais de 151 mil mortos hoje, mais 151 mil mortos. Quer dizer, temos uma conta de dívida, de vidas que é impagável. E temos uma conta na economia também que corre o risco também de ser impagável, que pode levar o Brasil para o buraco, para o abismo. Então, gente, é uma soma. E aí não é culpa só do governo, não. É culpa do Congresso também, tá? Então, assim, realmente generalizada essa situação. Então, quando vierem com aquele discursinho, você joga logo na cara os dados. Nada melhor do que os dados. Estão aqui os dados. É tudo feito nas coxas. É tudo na base da canelada, tá? É no chute. E
Da mesma maneira, quando fala assim, vai criar um imposto digital, não sei o que, uma CPMF digital que vai compensar a desoneração da folha, não vai ter aumento de carga tributária. Me mostra um estudo sério que realmente diga, conclua que não vai ter. Eles não têm, eles nem sabem como calcular isso. Tá? Então, essa é a situação. Tá? Não se desesperem, vai dar tudo certo. Não, não vai dar. Não, não deu, não vai dar. Mas seguimos adiante e vamos tentando consertar ou tentando sobreviver diante de tanto desacerto. Eu agradeço sempre a audiência de vocês. De notícias ruins, mas, infelizmente, cada um com a sua lida, né? E a gente se vê amanhã no Gabinete de Crise. Um abraço, tchau.